ao podcast Físio com Churrasco, edição especial, bate-bola com essas duas feras, Manu Carlo, Afonso Kuklevix, sobre exercício. E eu tenho 4 perguntas que eu vou fazer para eles e vou deixar eles se matarem. Tá? E eles não sabem, eu juro que eu não sabem, tem muita coisa que é combinada no podcast, isso eles não sabem. Não sabemos mesmo. Tá, então... Ai. Vamos lá. Começa? Primeira pergunta. Quem começa? O Afonso. Não. O Afonso chegou agora, o Afonso começa. Afonso começa, é mais velho. Vai. Esporte é saúde, Afonso? Mas o quê? Esporte é saúde? Tem que ser sim ou não, ou tem que explicar? Tem que contextualizar, obviamente. Se for falar, não pode falar depende, né? Pode. Não, porque... Vale tudo. Vale tudo? Vale, essa brincadeira vale tudo, deu pra ver já. É porque, assim, esporte, visto do ponto de vista como atividade física, de uma forma recreativa, para você se divertir, socializar, saúde 100%. Agora, quando se torna uma coisa que você tem que ganhar, que é normal, você quer competir, você não quer perder, aí eu já não considero tanto assim saúde, porque ali que moram os problemas de lesão, de se machucar, de sobrecarregar o sistema, não só em termos de lesão, mas a pessoa de repente querer se superar para poder conseguir ganhar, nisso dorme pouco, a imunidade baixa, enfim, eu acho que tem esses dois lados do esporte. Pode ser assim? Boa, pode. Manu? Concordo. Esporte de rendimento não é saúde. Esporte recreativo, se a gente pode chamar assim. Tá. Atividade física, exercício, movimento, sem performance ou sem necessidade de competir, performar, aí sim. Tá, e o teu beach tênis? O meu beach tênis é recreativo. Total. Total. Campeonato? Não, participo de Tá, campeonato. e o que tu acha das tuas amigas que jogam campeonato? Nesse sentido, posso falar dos meus amigos. As minhas amigas, meu Deus, elas não vão ver isso, né? Oi, amigas. Não, eu espero. Oi, amigas. Mas as minhas amigas se sentem atletas. Atletas de rendimento. Sim, se tá rolando assim competição, como isso não quero existe perder. em vários ambientes de crossfit, de beach tênis. De corrida na rua. De corrida na rua. Eu brincava com a mosca verde do Garmin, né? Eu sempre falava isso, que quando o atleta... Quando a gente dizia assim, você precisa praticar exercício físico, normalmente a corrida é o ambiente mais democrático que existe. Sim. Você pega, bota um tênis e vai. Eu sempre falo, quando o cara entra nesse espírito, pensando em mudar a vida, emagrecer, melhorar a capacidade, evoluir, a corrida é fundamental. Mas quando ela é picada pela mosca verde do Garmin, e desculpa Garmin, tá? Quando ela é picada pela mosca verde do Garmin, que ela tem que baixar o tempo dela, controlar a pace dela, aumentar a velocidade, aumentar a distância, vira esporte, ela começa a competir contra ela mesma. E talvez esse limite do que é saudável e o que não é, ele passa a ser perigoso. E a questão do esporte, né, de rendimento, a gente pensa muito na saúde física, na questão da lesão e tudo mais, mas não é nem a saúde física nem a saúde mental, né? E prova disso é só ver a quantidade de atletas profissionais que fazem sabáticos. Agora no surf, por exemplo, a Tati tá no ano sabático por conta de saúde mental. E olha quantos atletas, né, que saem nesses anos para realmente buscar ajuda, porque estão num nível de estafa física mental. Se for considerar atleta profissional, não dá para falar que é saúde. Sim. Agora, a pessoa, eu acho que nessa questão da corrida é interessante, porque a pessoa começa a treinar, mesmo se ela começa a competir com ela mesma e com outros durante algumas corridas, se tem um acompanhamento que verifica os índices, o descanso, e ela respeita isso sem ultrapassar os limites, aí a gente pode entrar num meio termo ali de que Sim. existe uma boa relação de saúde, porque vai fazer bem, e ao mesmo tempo ela consegue competir, mas ela consegue segurar, né, aquela ânsia de querer melhorar o tempo. Então só que um atleta não pode se contentar com pouco, né? Então aí de alto nível é muito difícil. Outro dia eu peguei pessoas iniciantes, né, atletas de corrida, eu recebi alguns atletas de corridas iniciantes, e os caras usando tênis de placa. Fazendo volume altíssimo. Tênis de placa, tênis de placa com desrodagem. Cara, não é assim, tênis de placa não foi pra isso. Então acaba muito misturando as coisas. Então eu acho que
fica muito claro isso. Fala, Manu. Não, é só eu comentar essa questão, né, que eu percebo que quando pessoas não atletas entram na lógica do rendimento, elas passam a incorporar isso da noite pro dia, então Como aumenta se o volume fosse, né, da noite pro dia. Acende uma coisa que de repente... Exato, então todas essas questões. E o BT né? tem muito isso, o Léo falou um pouco isso O sobre BT isso. tem isso, o CrossFit tem isso, a própria corrida tem isso, quando a pessoa começa a concluir uma distância e bem, baixar pace, aí quer treinar todo dia, aí não faz controle de intensidade, não faz controle de carga. É porque o início ganha muito rápido. Muito rápido. Que nem emagrecimento. Você emagrece rápido, depois entra num steady state ali, e aí começa a ficar mais difícil ganhar. Mas no início tudo começa a vir rápido, você vai ficando feliz, que legal. Fora todos os disparos ali de neurotransmissores ali que te dá aquela sensação maravilhosa ali de quem não sente isso começa a sentir, né? E aí não tem alimentação, muitas vezes, não tem sono, não tem descanso e busca os atalhos do recovery sem o sono, sem a alimentação. Boa, né? muita Como gente se fosse que parece o milagre do recovery. Como muita gente recovery, enfim. Isso aí dá pra falar só sobre isso uma coisa inteira. Mas eu vejo muita gente que não teve isso durante a fase adolescente, juvenil, né? Pô, a gente teve isso de atleta competitivo quando era mais jovem. E aí, de repente, passa a ter isso com seus 30, 40 e acha que é atleta como... Com 15 anos. Com 15 anos, como a gente era atleta lá, que um dia sonhou jogar basquete profissional, a gente sonhou jogar vôlei, pô, quem sabe um dia vai. E, tipo, não deu, a gente vive do esporte de outra maneira. Mas eu vejo caras de 30 anos que eram aqueles gordinhos sedentários da época de coisa, e agora os caras aprenderam a jogar beach Tendo tennis essa fase ou da vida crossfit, agora. que são coisas relativamente fáceis de aprender, e começam a entrar no ambiente competitivo e começam a brigar com o outro, e isso, cara, eu acho extremamente perigoso pensando em lesão. É super legal, por um lado, de você ver uma pessoa que não se movimentava, não era sociável, não vai saber o que era a vida dessa pessoa mentalmente, né? O que ela sentia em relação à vida e tal, e dali começou a ter outras buscas. Esse lado é muito legal. Né? Esse lado é muito legal. Só que lúdico, né, cara? e aí a gente vê em vários esportes acontecendo isso. Só que tem esse outro lado. E aí eu acho que o papel do profissional de educação física, e aí no fisioterapeuta, também é muito importante. De educar a pessoa, a ela entender como que é o físico dela. Poucas pessoas sabem isso. Assim, de ela sozinha poder perceber, eu acho que hoje eu fui demais. Eu acho que hoje eu vou pegar mais leve, porque... Ou pular um treino, às vezes. Porque eu não tô legal, não dormi bem, não foi, ou tô me sentindo meio fraco. Não, é aquela cultura do sem dor, sem ganho. Ou então o cara tá muito na adrenalina de querer praticar aquilo. E isso eu acho que é um papel grande, nós que lidamos com o movimento, de falar, né? Porque esse outro lado é muito legal, de ver a galera empolgada. Eu acho muito massa de ver todo mundo empolgado. Eu gosto também, eu sempre falo, o CrossFit, você fala, o CrossFit é uma fábrica de maluco. Não. O CrossFit é excelente. O problema é o crossfiteiro, muitas vezes. Né? Que é o cara que fica enlouquecido, que se perde e que entra nessa vibe. Mas trazendo outro ponto, vamos trazer o inverso. Tá? A gente tem muito caso do cara que começa a praticar exercício e entra num padrão de desmotivação. E aí eu vou puxar para a Manu e, obviamente, tu vive isso na tua realidade também, dentro da tua realidade clínica. Tô desmotivado. E aí? Teu aluno, o teu paciente chega... Tô desmotivado. E aí? Como que a gente faz para motivar isso? A Manu falou um pouco sobre isso no podcast. Manu, quer começar? Bora! Cara, essa pergunta é muito boa, porque, primeiro, né, quem está assistindo agora pode primeiro recuperar o episódio anterior. Boa, volta no episódio anterior para contextualizar, para entender o contexto. Primeiro que assim, a pessoa tem muitas formas da pessoa recuperar essa intenção de se exercitar. E a partir do momento que o que ela faz passa a ser um dever, uma obrigação, que traz senso de culpa, que traz um senso estético,
que traz a questão de querer agradar os outros socialmente, se a pessoa entrar nesse caminho, a pessoa está fadada a não ter uma boa motivação para aquilo. Né? Então, do ponto de vista motivacional, o segredo é a pessoa conseguir se manter naquele comportamento, sentindo que aquele comportamento tem um valor pessoal, que aquele comportamento traz prazer, traz satisfação, e aí a gente começa a entrar no conflito de como manter isso quando o que importa é o desempenho, a métrica, a planilha, o cumprir o volume, né? Então tem todas essas questões. Tu comentou antes, o Afonso trouxe antes, né, a questão de que as pessoas, que pode ser muito legal, e de fato as pessoas têm, a gente costuma brincar que as pessoas acessam portais, né? O indivíduo que nunca experimentou, por exemplo, nós somos atletas, a gente experimentou. O indivíduo que nunca experimentou, que é a pessoa que começa a se exercitar lá com os 30, 40 anos, ela nunca acessou esse portal na vida dela. Ela não sabe o que tem dentro dessa dimensão, desse portal. Então, acho que é essencial as pessoas conhecerem isso dentro das suas existências, né? As pessoas têm que acessar esses portais de movimento, mas elas têm que entender que dentro desse portal tem coisas que podem fazer ela entrar nesse cenário de não querer mais estar ali, de não querer mais praticar, né? E isso costuma vir com as questões externas, tipo aparência, tipo saúde, tipo obrigação, tipo uma ordem, tipo agradar alguém, achar que tem um senso de obrigação, inclusive, com ela mesma, e buscar o prazer, a satisfação, a alegria, fazer sentido é essencial. Eu acho uma pergunta bem difícil de responder, Fábio. Eu vejo, assim, muito do trabalho do Thiago, e, para quem não sabe, o Thiago é marido da Manu, Sim, baita pesquisador. Baita pesquisador, sim. Sigam ele. Thiago Matias. @thiagomatias.prof. O prof é ótimo para ele, né, cara? E na prática também, Fábio, a gente lida com muitas pessoas que vêm buscar ou por saúde, principalmente assim, ou por saúde ou por estética. Na prática de academia, desse tipo assim, o carro-chefe é emagrecimento, depois vem a parte de saúde. E isso que você falou, Manu, da questão de acessar esse portal, a pessoa não teve essa experiência na infância, ou na adolescência, ou na juventude de forma geral, eu acho extremamente complicado a gente dar o caminho para ela, né? Porque existem inúmeras formas da pessoa poder movimentar o corpo, seja num esporte com bola, sem bola, numa academia de musculação, fazendo yoga, dançando, e para pegar e falar, olha, esse aqui é o que você vai ter um melhor encaixe, vai ter um match ali que você vai conseguir permanecer durante mais tempo e vai colher todos os benefícios que a gente fala que colhe com o exercício físico. Isso é muito difícil. Sim. E mesmo se a gente acertar, conversar com a pessoa, não, porque eu dancei quando eu era pequena e não sei o quê. Não, pô, então vai começar na dança. Aí a pessoa se matricula, faz a dança, só que o professor não é legal, ou acontece alguma coisa dentro do lado local que não é bacana, e aí a pessoa já não se sente bem e já desiste. Então é um negócio extremamente complexo que a gente, pegando lá as teorias de complexidade, né, que não depende só de um fator ou de dois, né, são vários fatores interligados e isso muda de pessoa para pessoa. Então isso que é muito bonito e complicado ao mesmo tempo, né, porque e agora quem já vivenciou é diferente. Sim. Isso que é muito louco. Se o cara jogou joguinhos, disputa competição quando era mais novo, quando é mais velho é muito mais fácil conseguir iniciar um processo de exercício. E ao mesmo tempo parece que é muito mais saudável. Eu hoje não sinto necessidade de estar disputando campeonato. Sim. Pô, já disputei campeonato jogando, já disputei já perdeu o final de semana. Já perdi, né? Já fui como físio, passei madrugada acordado com atleta de alto rendimento e tal. Chega um momento que eu quero ir lá só brincar, jogar, Sim. Eu fico competitivo durante 1 hora e depois eu vou embora. Sabe uma coisa que é muito massa a partir da fala do Afonso, que acho que vale a pena o teu público saber? Tem uma coisa que não depende de pessoa para pessoa, que são as necessidades humanas básicas, né? E aí dentro das necessidades humanas básicas existem necessidades psicológicas básicas. Ou seja, são 3. Autonomia, competência e vínculo, né? Varia muito de acordo com o modelo teórico, mas a gente pode sintetizar nessas 3. Então, independente do ambiente que a pessoa tiver, seja na dança, seja na academia, seja na fisioterapia, seja aonde quer que seja,
Se a pessoa se sentir autônoma, competente e pertencida, ela tem esses pré-requisitos para que ela consiga aderir e se manter na prática do comportamento. E isso independe de personalidade, por exemplo. Então, todo ser humano precisa se sentir autônomo, competente e pertencido. Pode ser eu com os meus alunos na sala de aula, pode ser você com a sua esposa na sua casa, você no seu ambiente de trabalho, o paciente ou o aluno no ambiente terapêutico de exercício, sabe? Então, se a gente pelo menos souber disso, independente do ambiente ou da onde for que vai ser o match para a pessoa, o match vai ser mais fácil se existir isso. Maravilha. Se nesse ambiente a pessoa se sentir autônoma, competente, pertencida. E o profissional que está envolvido tem que saber disso, Tem né? que saber disso. Excelente. Tem que Excelente. saber disso. Boa. A última pergunta, para a gente encerrar o nosso bate-bola, o nosso episódio especial. Quando eu me formei, o Afonso que formou mais ou menos, a gente tinha parecia uma barreira entre a educação física e fisioterapia. A Manu já se formou uns anos depois, 7 a gente falou? 7 anos depois, já pegou talvez um pouco diferente. Como vocês enxergam as duas profissões hoje? Porque o Afonso está aqui, é meu amigo, a Manu está aqui, minha amiga, eu tenho inúmeros amigos educadores físicos, dei aula para profissionais de educação física por muitos anos. Né? Eu vejo profissionais de educação física, o Afonso dá curso para vários fisioterapeutas. Como é que vocês enxergam as duas profissões hoje? Né? Porque existem vários países, inclusive, que a profissão é compartilhada. Né? Isso é como se fosse, você faz um núcleo básico e depois você vai para a área que você quer atuar. Como é que vocês enxergam a interação entre a fisioterapia e a educação física nos dias de hoje? Na nossa época, só nas festinhas que não era separado. Né? As festas do Cefid. As festinhas tinham uma relação boa. Mas, Fábio, isso aí eu acho que ainda... Os jogos também, né? Os jogos também. Mas, às vezes eu ainda vejo muita discussão, assim, dessa questão da área, de quem é a área, né? Essa área é da física, essa área é da educação física e tal. Vejo ainda bastante lugares essa discussão. Eu, às vezes, acho que a gente está numa bolha, às vezes, que por interagir muito com profissionais e lidar muito com situações daquela fase onde o profissional de educação física e o fisioterapeuta atuam meio juntos e o médico também e tal. Então, para nós é mais fácil falar que hoje em dia andam unido as duas áreas, né? Mas eu vejo ainda em um outro lado, às vezes quando eu participo de certos eventos, que não sou eu que estou organizando, às vezes eu me assusto por ver algumas coisas assim que estão acontecendo e eu achava que já tinha passado. Mas, para mim, Fábio, respondendo a tua pergunta, eu vejo a educação física chegando cada vez mais perto da físio e a físio chegando perto da educação física. Situação básica. Eu vejo muito hoje fisioterapeuta buscando informação sobre treino de potência. Sim. E força máxima, porque precisa, pelo menos, ter aquele conhecimento. Em um momento da reabilitação, né? Precisa. Como é que você vai liberar o cara para voltar à prática, né? E o profissional de educação física preocupado com as lesões, pelo menos para entender. Porque na academia, cara, todo mundo sente dor. E é normal, eu duvido que tenha um profissional que chega lá, que tá atuando, não chega o cara... E aí, tá tudo bem? Puxa, tô com um pouco de dor no joelho. O que eu posso fazer? Tô com um pouco de dor nas costas. Mas não quer dizer que o cara tá numa lesão, inflamado, e tem que ir para lá. Às vezes é aquela dorzinha que o cara sente e depois passa. Mas o profissional de educação física tem que saber, assim, pelo menos o básico. O que pode ser? Lesão, não sei o que, se sente dor aqui, tal. Não. Se é uma coisa que ele vê que é um pouco mais complexa, vai lá falar com outro profissional. Sim. Mas eu vejo que está cada vez mais se aproximando. Não sei se... Eu acho que conhecimento, né, Afonso? O conhecimento das áreas de atuação de cada um. Os limites muito mais saudáveis entre as áreas e a interação entre os profissionais, eu acho que faz toda a diferença, né, no final das contas. Porque eu vejo que hoje, cada vez mais o fisioterapeuta conhece o trabalho do educador físico e respeita. Cada vez mais o educador físico conhece o trabalho do fisioterapeuta e respeita. E cada vez mais eles estão trabalhando juntos. Sim. E aí, no final das contas, a relação acaba ficando muito mais saudável. A minha resposta ia ser essa, assim. A gente precisa coexistir. Né? E, assim, para mim é muito fácil falar de coexistir com um profissional de educação física, porque eu sou casada com um. Né? E o pai do teu filho. O pai do meu filho. E essa coexistência sempre existiu pra gente. Assim, desde que eu tava na primeira fase, ele tava na terceira. A gente construiu, né, a nossa vida acadêmica juntos, então sempre foi muito natural essa troca,
da mesma forma como eram com os amigos, né? Com pessoas próximas, como o Afonso. Então, eu acho que tu falou da bolha, né? A gente realmente pode ter uma visão que, de certa forma, pode até ser deturpada, porque, para mim, essas pessoas coexistem, sabe? Essas pessoas, eu não consigo enxergar dissociado, por mais que eu sei que tenha todas as discussões dos limites e as polêmicas. Gente, é coexistência. O que acontece, né? em paralelo também me parece, assim, quando você está lidando com pessoas que vão estudando, vão tentando se manter atualizada, esse respeito, essa questão, essa conversa junta... Fica muito mais tranquilo. Fica muito mais claro. Você vai em ambientes que você vê que a pessoa meio que não está ligando para o que está acontecendo, não está se atualizando, ali moram os problemas. Sim. Aí, ali, assim, você vê... de qualquer uma das áreas, assim, atuando de uma forma que você olha, puxa, não faz isso que não tá legal, né? E aí vem os conselhos, tentar fazer essa separação e tal. Então, eu acho que tem essa coisa a educação, né? A pessoa se preocupar em se educar, seja ela qual área for, ela vai conseguir se relacionar melhor. Porque ela passa a entender melhor os limites dela e também o que o outro pode ajudar nesse processo, né? Porque todo mundo vai ter limite, né? E até aceitar mais as diferenças ou as divergências, né? Porque mesmo que a gente jogue aqui um assunto que cada um de nós tem uma opinião diferente, a gente vai conseguir lidar com as divergências. Show de bola. Era isso. Acabou o bate-bola. Fiz com churrasco. Assista os próximos episódios. Um abraço. Tchau.